Palmiro Togliatti, Lições sobre o fascismo. 3. O partido de tipo novo da burguesia. Na primeira parte de nossa lição, como vocês recordam, procuramos dar uma justa definição do que é o fascismo, com base nos documentos da Internacional e com base na experiência italiana. Procuramos focalizar os elementos fundamentais da ditadura fascista, destacando como elementos fundamentais o seu caráter de classe, o fato de ser ela a expressão dos elementos mais reacionários da burguesia, e insistindo também sobre um segundo elemento, constituído pelo movimento de massa pequeno burguês, que esta ditadura conseguiu atrair para si. Toda a lição foi dedicada a combater os erros existentes a respeito do fascismo, em decorrência dos quais não se vê o fascismo em seu desenvolvimento, já que não se examinam os vários elementos e as relações que entre eles se interpõem. Uma parte da lição foi dedicada à função da ideologia fascista, que apontamos como sendo uma ideologia confusa e eclética, que serve para conservar unidas as camadas da pequena burguesia que fazem parte do movimento de massa fascista. Alertamos contra os erros de esquematismo, e hoje desejo começar alertando mais uma vez contra estes erros, atendo-me a um dos problemas da história do fascismo na Itália. É um grave erro acreditar que o fascismo tenha partido de 1920 ou da Marcha sobre Roma, com um plano pré-estabelecido, fixado com antecedência, de construir um regime de ditadura tal como este regime se organizou depois ao longo de 10 anos e tal como nós o vemos hoje. Seria um erro grave. Todos os fatos históricos do desenvolvimento do fascismo contradizem tal concepção. Mas não só isso. Partindo-se desta concepção, cai-se inevitavelmente na ideologia fascista. Aceitá-la significa que, de um modo ou de outro, se está sob a influência, direta ou indireta, do fascismo. De fato, são os fascistas que procuram fazer ver que tudo aquilo que tem sido feito com base em planos pré-estabelecidos. Isto, como já dissemos, não é verdade. Entretanto, é importante deter-se nisto, para aprender a combater o erro, pois combatendo-se este erro, combate-se também possíveis desvios no campo político. A esta concepção errada, devemos contrapor a verdadeira, a justa concepção da ditadura fascista. A ditadura fascista foi impelida a assumir as formas atuais por fatores objetivos, por fatores reais, pela situação econômica e pelos movimentos das massas determinados por esta situação. Com isto, não queremos dizer que não interveio o fator de organização, mas não podemos nos limitar a ver este último elemento sem nos voltarmos para a situação objetiva, para a situação real criada num determinado momento. A burguesia sempre interveio como fator de organização. Se não fazermos isso, não conseguimos determinar com exatidão as perspectivas políticas e fixar a linha de ação que devemos conduzir, a linha sobre a qual se deve desenvolver a ação do partido. Vocês compreendem a importância disso. Se num determinado momento o movimento de massa tivesse intervindo de um outro modo, a ditadura teria assumido formas diversas. Se durante a crise, Matteotti, as massas tivessem intervindo de um modo diferente, a situação teria tomado indubitavelmente outros desenvolvimentos. Vemos isso também hoje. Quando o nosso partido intervém de forma mais ativa, força o fascismo a colocar-se certos problemas. Modificação da estrutura sindical, anistia, problema dos FAT e juvenis, reorganização do Partido Nacional Fascista, tentativas de compromisso com a social-democracia, etc. Todas estas posições tomadas pelo fascismo são reações aos movimentos das massas. Se não se vê isso, cai-se inevitavelmente, caso já não se esteja, sob a influência do fascismo e do pessimismo revolucionário. Este pessimismo revolucionário está muito difundido na Itália,
entre as camadas da pequena burguesia, que aceitam e reconhecem que o fascismo devia forçosamente seguir este caminho, que o caminho que o fascismo tomou não podia ser outro, tinha inevitavelmente que ser aquele. Devemos combater este modo de ver, porque é apenas combatendo que podemos apreciar como as perspectivas de desenvolvimento do fascismo estão ligadas às perspectivas da situação econômica e às da luta de classes. As perspectivas de desenvolvimento do fascismo não estão hoje encerradas, não marcham sobre uma via pré-estabelecida. Hoje, como sempre, estas perspectivas estão ligadas às perspectivas da situação econômica e da luta de classes. Documentemos isto. Insistiremos sobre isto durante todo o curso, pois ai de nós se considerarmos como fixas, estáveis, duradouras, permanentes as perspectivas atuais do fascismo. Devemos ter sempre presente que o aparato estatal nada mais é do que uma superestrutura política derivada das relações de classe. Tomemos como ilustração o desenvolvimento do fascismo na Itália. Dividirei este estudo em 3 períodos. Primeiro período, o fascismo até a marcha sobre Roma, até o final de 1922. Segundo período, aquele que vai de 1922 a 1925 e que se pode definir como o período da tentativa de criar um regime fascista não totalitário. Por fim, o terceiro período, que vai de 1925 a 1930 e que é o período da criação do totalitarismo e da entrada na grande crise econômica. No período que vai até a marcha sobre Roma, o caráter mais evidente é a ausência de qualquer programa definido do fascismo. Se vocês procurarem as sucessivas posições tomadas entre 1919 e 1922, verão que estas posições variaram continuamente. Vocês conhecem a situação deste período, da qual já falamos. Destaquemos mais uma vez alguns elementos. Crises revolucionárias profundas, derrocada completa das instituições políticas fundamentais, descontentamento geral, particularmente das grandes massas operárias e camponesas, e tendência à confluência no sentido da formação de um bloco das forças operárias e camponesas revolucionárias que tendem a uma mudança da situação. Qual é, neste momento, o programa da burguesia para salvar-se? Nos diversos momentos, ela adota diversos programas. O primeiro programa é o de Nietzsche, um típico representante do capital financeiro. Nietzsche é o homem dos grandes bancos. É aquele que organizou o maior banco italiano, o Banco de Descontos. Mas Nietzsche é também o homem da democracia mais progressista, mais avançada. Em seu programa, encontramos a união de 2 elementos: o predomínio do capital financeiro e um programa de democracia. 2 elementos à primeira vista contraditórios. O primeiro é favorável ao capitalismo financeiro e o outro é um elemento muito avançado de demagogia social. O que representa esse programa? Representa a tentativa da burguesia de encontrar uma saída para a situação. Nietzsche previa uma transformação profunda da sociedade, não excluía a passagem a formas de governo republicano, não excluía a Assembleia Constituinte, não excluía a colaboração não apenas com os populares, como também com os socialistas. Nietzsche dava continuidade à política de fazer concessões a determinados grupos com a intenção de corrompê-los, mas procurava ampliar esta política, procurava nela incluir forças mais avançadas. Nietzsche havia criado a Guarda Real, cedendo à vontade dos elementos mais reacionários da burguesia. Posteriormente, iria apoiar-se nesta Guarda Real, mas ao mesmo tempo namorava a social-democracia, discutia suas medidas avançadas no campo econômico e etc. Confrontem seu programa com o programa dos FAT de combatimento, que estava na origem do fascismo, com o programa de 1919 na Praça San Sepolcro. Quase todos os pontos coincidem. O programa dos FAT
é um programa republicano. O de Nietzsche fala bastante em república. O programa dos FAT fala em Assembleia Constituinte e Nietzsche não a exclui. Fala em medidas anticapitalistas, tais como impostos progressivos sobre os capitais, etc. Medidas com as quais Nietzsche também acenara. Vocês veem nisso a tentativa feita pela burguesia italiana em 1919 e até nos primeiros meses de 1920 de sair da crise com manobras políticas bastante avançadas. Tentativa essa que encontra seu reflexo no programa dos FAT de combatimento de 1919. O plano de Nietzsche, entretanto, faliu, não foi realizado. A situação era tal que tornava impossível sua aplicação. O plano chocava-se contra uma série de elementos contraditórios e devia inevitavelmente deter-se frente a barreiras políticas insuperáveis. No fundo, entretanto, quem fez com que o programa de Nietzsche naufragasse foi o proletariado, foram os camponeses do Sul, Mezzogiorno. Estas massas, em favor das quais a burguesia tentava manobras reformistas avançadas, colocavam problemas ainda mais avançados. Colocavam o problema do poder, o problema da ocupação das terras, etc. Os trabalhadores agrícolas da Emília, região na qual os sindicatos tinham então alcançado o máximo de seu desenvolvimento, colocavam problemas que abalavam as bases da propriedade privada no campo, abalavam todas as bases sobre as quais apoiava-se a sociedade. O programa de Nietzsche era um programa utópico, um programa que estava condenado inevitavelmente ao naufrágio. A burguesia fez então uma outra tentativa. A segunda tentativa, feita pela burguesia após a guerra, foi a de sair da situação com Giolitti. Giolitti era um velho estadista da burguesia. Durante a guerra, fora um traidor derrotista. Também havia assumido posições quase republicanas, como, por exemplo, no discurso de Droneiro, no qual propusera modificar a Constituição para impedir ao rei o direito de declarar guerra. Todavia, ele fora o homem mais fiel à monarquia, aquele que, pode-se dizer, organizar esta monarquia no sentido moderno. Entretanto, ele também tendia a assumir posições republicanas. Mas o programa de Giolitti é um pouco diferente do de Nietzsche. Giolitti chegava ao poder quando o programa de Nietzsche já tinha, enfim, falido. Neste programa, vocês encontram dois elementos. Nele se vê a importância do fascismo e a importância de agarrar-se a ele como um movimento armado para esmagar o proletariado. Por outro lado, há o plano de esmagar o Partido Socialista, expulsar os revolucionários, isolar os reformistas e prendê-los ao governo. O programa de Giolitti, tal como ele tentou aplicá-lo em 1921 e até no início de 1922, era um programa político de colaboração parlamentar das velhas forças das classes dirigentes reacionárias com os dois grandes partidos surgidos após a guerra, o Partido Socialista e o Partido Popular. Mas, como vimos, apoiava-se também sobre o movimento fascista, considerado como um movimento armado voltado para o esmagamento das fortalezas proletárias. Pode-se dizer que a fórmula de Giolitti é semelhante à fórmula do Stampa de Turim. Lembra-nos o ministério Giolitti-Mussolini-Turati. O que ocorre neste momento? As camadas decisivas da burguesia italiana percebem a impossibilidade de sair da situação sem uma luta armada. Após a ocupação das fábricas, aderem ao fascismo. Esta é a base política e social do programa de Giolitti, uma tentativa de sair da situação com formas deste tipo. O que faz neste período o Partido Fascista? Observem atentamente e verão nele as próprias deslocações da burguesia. O programa dos FAT de combatimento de 1919 começa a ser colocado de lado. O fascismo entra no parlamento como partido político e Mussolini intervém neste parlamento com um discurso completamente revolucionário. Prevê um governo de colaboração com os socialistas.
A linha sobre a qual se orienta o fascismo é a linha das frações decisivas da burguesia. Neste momento, vocês veem que as decisões são sempre tomadas por essas expressivas frações da burguesia. As formas podem mudar, mas a substância é a mesma. Esta situação encontra sua expressão política no Pacto de Pacificação. Mussolini luta no interior do Partido Fascista pelo Pacto de Pacificação com os socialistas. Os socialistas, sob a pressão da ala direita e com a saída dos comunistas do partido, aceitam o pacto. Mussolini o assina e sob este pacto vocês podem encontrar as assinaturas dos elementos mais destacados do movimento socialista. Entretanto, também estes planos, também o programa de Giolitti faliu. Por quê? Porque interveio o mesmo fator que levou à falência do plano social de Nietzsche. Intervieram as massas. O plano de Giolitti corresponde, nas massas, um desencadeamento da contraofensiva, a resistência à ofensiva do fascismo. Surgem os Arditi del Popolo, que tiveram uma importância política fundamental. Representaram um dos elementos que desmantelaram o plano giolittiano. O Pacto de Pacificação teve vida breve. Os proprietários rurais, a grande indústria pesada, as finanças, intervieram para desmantelar o Pacto de Pacificação. Os nacionalistas, mais intransigentes do que Mussolini, exigiram uma luta a fundo para desmantelar as organizações proletárias. O plano, por isto, se desmanchou. Os direitistas do Partido Socialista não podiam chegar ao poder. Consequência direta de sua ascensão ao poder teria sido seu isolamento, pois acabariam por se encontrar separados dos milhões de partidários da Confederação Geral do Trabalho. Os trabalhadores os teriam abandonado e eles, então, no governo, representariam apenas a si próprios. Quando Turati vai ao Quirinal, está reduzida a um trapo. Não representa nada, não representa uma força, mas é impotência. Fracassado este plano, resta apenas uma alternativa, a marcha sobre Roma. Com isto, vemos que não passam de histórias as afirmações daqueles que dizem que a marcha sobre Roma foi feita também contra uma parte da burguesia, que os generais estariam dispostos a abrir fogo e etc. Isto não corresponde à verdade. Houve, a verdade, uma grande luta no interior da burguesia. Um grande partido se impôs contra o retorno de Giolitti ao poder. Mas esta luta entre as frações da burguesia era apenas uma expressão da luta das massas. Na marcha sobre Roma, as frações decisivas da burguesia, o banco, a grande indústria, o Estado-Maior, encontram-se já no terreno do fascismo. Até mesmo a monarquia já se encontrava neste terreno, pois o problema do fascismo já tinha sido colocado e resolvido na corte. O Vaticano também apoiava o fascismo. As frações decisivas, portanto, tinham chegado a um acordo. Sua linha era a linha do fascismo. No Partido Fascista verificou-se, então, uma série de modificações bastante grandes. A principal foi, sem dúvida, a da liquidação da prejudicial republicana. Esta prejudicial foi liquidada no discurso de Udine, ou seja, há 3 semanas da marcha sobre Roma. O Partido Fascista apresenta-se como um partido de governo na situação italiana deste momento. Entretanto, a ofensiva tinha se desencadeado contra os pontos decisivos da resistência proletária e os tinha desmantelado. As fortalezas proletárias da Emília e da Toscana foram arrasadas. As comunas socialistas foram, em sua grande maioria, vencidas. O movimento revolucionário das minorias nacionais foi completamente vencido em Trentino, enquanto em Trieste desencadeava-se o terror mais desenfreado. As posições decisivas para a força do movimento proletário italiano estavam, portanto, derrotadas. E para a burguesia não havia nenhuma saída, nenhuma outra força organizada da burguesia podia mais apresentar um outro plano. Qual podia ser esse outro plano? Apenas um. Apenas a luta revolucionária do proletariado.
Esta era a única solução. Tínhamos aberto possibilidades bem maiores do que aquelas que desfrutávamos. Basta ver, por exemplo, os Arditi da Popolo. Mas então, no momento da marcha sobre Roma, as relações de força nos eram já claramente desfavoráveis. Uma política melhor e mais justa do Partido Comunista nos teria aberto maiores possibilidades, poderia ter aguçado a luta. Uma política do Partido Comunista que tivesse podido e sabido unir todas as massas descontentes, inseri-las numa ampla frente de luta, poderia sem dúvida ter mudado a situação e reaberto as possibilidades de crises revolucionárias. Mas naquele dado momento, as relações de força nos eram desfavoráveis. Mas por que apontei para este problema? Fiz isso para referir-me a tudo o que disse no início e para ilustrá-lo. Não se deve jamais considerar como definitivamente jogada a partida com o fascismo. Vejam o 6 de fevereiro na França. Qualquer um poderia ter afirmado que a partida já tinha sido jogada. O partido foi surpreendido pela situação, mas logo se recuperou e, com uma hábil política de frente única, soube colocar-se à testa das massas populares, dar-lhes um impulso, levá-las à luta contra o fascismo, criar uma barreira aos avanços do fascismo. Jamais devemos esquecer isto. Toda vez que o Partido Comunista consegue encontrar no fascismo uma fenda, uma fissura, deve nela introduzir uma cunha, a fim de tornar a situação novamente instável e reabrir, assim, as possibilidades de luta. Qual é o programa do fascismo após a marcha sobre Roma? Neste momento, abre-se no Partido Fascista um novo período, o período da tentativa de criar um regime fascista não totalitário. Quando Mussolini, após a marcha sobre Roma, foi encarregado de constituir o ministério, não pensou nem por um momento em formar um ministério todo de fascistas. Formou um ministério de colaboração parlamentar, oferecendo postos até aos socialistas. Lembro-me de ter um dia conversado no parlamento com Buozzi e Baldesi. Abre aspas, Mussolini, disseram-me, nos convidou para entrar no gabinete. O que fazer? Estamos sob o bastão do inimigo. Devemos aceitar, fecha aspas. Se não entraram no gabinete, o mérito não foi deles. Foi a burguesia que não permitiu. O plano giolitiano de colaboração estava completamente superado. Contra a tentativa de fazer participar os socialistas do governo, intervieram, de um lado, os quadros intermediários do Partido Fascista, os quadristas, e de outro, os nacionalistas, que representavam os elementos mais reacionários da burguesia. Mas a tentativa foi feita. E vejam bem, ela naufragou, faliu, diante de uma série de dificuldades objetivas e de problemas reais, para cuja solução o fascismo devia dar mais alguns passos na organização de sua ditadura. Estamos em 1922, 1923, 1924. Aproximamo-nos da estabilização relativa. Todos os problemas da estabilização relativa põem-se na Itália. O que deve fazer o fascismo? Ele nada mais pode fazer do que cumprir as ordens de seu patrão, da burguesia. Abre-se a primeira crise, que neste período estará sempre presente. É uma crise provocada pelos contrastes entre a política do fascismo e a base de massa originária. Os quadros, a base, conservavam uma devoção ao velho programa ou partiam de concepções da tomada do poder que não eram as da burguesia. Tomem os Arditi, os centuriões, os desqualificados, os Potasti, os oficiais. Como grupo social, esperavam há muito tempo a tomada do poder. O poder conquistado teria que ser o seu poder. Estes eram grupos alimentados pela concepção utópica segundo a qual a pequena burguesia pode chegar ao poder e impor leis ao proletariado e à burguesia, organizar a sociedade com planos e etc. Quando o fascismo chegou ao poder, esta concepção teve que ser rompida pela realidade.
Os primeiros atos do fascismo no poder foram as providências econômicas em favor da burguesia. Aqui não se deve simplificar muito. Não se atacou repentinamente os salários. Nem mesmo na Alemanha, até hoje, se desencadeou em grande escala o ataque contra os salários. Por quê? Porque a burguesia não pode enfrentar todos os problemas ao mesmo tempo. Frente à burguesia, colocava-se então o problema da reorganização do aparato estatal, de frear o descontentamento da pequena burguesia, que fazia sempre novas exigências e irrompia no aparato do Estado. Colocava-se ainda o problema da massa trabalhadora, que fora derrotada, mas que poderia recuperar facilmente as forças sob o impulso da ofensiva da burguesia. No primeiro momento, a burguesia procurou evitar a intervenção da luta de classes, procurou evitar que esse elemento interviesse e se tornasse um elemento predominante. Ela foi auxiliada pela estabilização, no sentido de que encontrou certas possibilidades de resolver determinados problemas econômicos. Foi destruído o aparato de guerra, o que liberava braços para a indústria. Foram destruídas todas as restrições do período anterior, dando a mais ampla liberdade ao capital, favorecendo as iniciativas do capital, etc. O fator objetivo que permite ao fascismo enfrentar os vários problemas sem aguçar o problema de classe com uma ofensiva contra os salários consiste exatamente no fato de que sua caminhada para o poder coincide com o início da estabilização, com o período de melhoria da situação econômica italiana, com o período de ascensão. Entretanto, este é para o fascismo o período mais difícil. Mais difícil porque é, neste período, que se abrem as contradições entre o programa do fascismo e as aspirações da massa da pequena burguesia ligada ao programa originário. Como se manifestaram estas dificuldades, estas contradições no primeiro ano? Manifestaram-se com o pulular de movimentos de oposição fora do campo fascista, movimentos que tendiam a reunir em torno de si as forças da pequena burguesia, inclusive as que estavam no campo do fascismo, que é obrigado por isto a conduzir uma luta contra estes movimentos. Se os tolerasse, veria profundamente abaladas as bases de massa. O fascismo encontra-se, em primeiro lugar, frente ao Partido Popular. Este partido é o primeiro inimigo contra o qual ele deve dirigir seus golpes. No governo, havia ministros populares que assumem abertamente posições de oposição. Posteriormente, deve combater outros grupos e partidos que se tinham constituído e assumiam uma posição de aversão ao fascismo. Estes grupos e partidos tinham uma sólida base nas camadas da pequena e da média burguesia, que haviam sido particularmente golpeadas pelas medidas tomadas pelo fascismo. Medidas estas que iniciavam a concentração e arruinavam os pequenos proprietários, aumentavam o peso dos impostos sobre os pequenos camponeses e etc. O descontentamento torna-se, neste momento, particularmente grave. Chega até os limites do partido fascista e penetra, inclusive, em seu interior. Ele é a soma de dois elementos, o descontentamento e a dificuldade de apossar-se, até o primeiro momento, do aparato do Estado, de fazê-lo marchar como deve, substituindo os velhos homens. Destas dificuldades nasce a crise Matteotti. Na crise Matteotti, inicialmente, a classe operária não se apresenta como fator dominante. Uma série de fatos demonstram isto. O fermento, por exemplo, é maior no Mezzogiorno, em Roma, em Nápoles, do que em Turim. Apenas mais tarde a classe operária intervém, recuperando as forças e tornando-se o elemento dominante. Só em 1925, 1926, é que o nosso partido lança-se em frente e torna-se verdadeiramente uma vanguarda. Por quê? Porque também aqui a situação objetiva, o caráter da estabilização do capitalismo italiano se evidencia plenamente. Inicia-se a ofensiva contra os trabalhadores, o ataque aos salários, há um aumento do desemprego, um aumento do custo de vida. Particularmente, inicia-se neste momento, com maior intensidade, o processo de concentração da economia, da produção e a sua centralização.
Com base nesta concentração, as classes dirigentes da burguesia iniciam um processo mais avançado de unificação, a partir da unidade na ofensiva mais aguda contra as organizações da classe operária. Afirmei que a origem da crise Matteotti deve ser procurada no conflito entre os elementos oscilantes da grande burguesia no centro e da pequena burguesia na base. O proletariado intervém como elemento decisivo apenas no último momento. Neste momento, também intervém uma série de fatores objetivos, fatores econômicos e de classe. Por exemplo, a estabilização, a liberdade de desenvolvimento do capital reforça o capitalismo financeiro, reforça a concentração e a centralização da produção, o que leva ao predomínio, na ditadura fascista, das frações decisivas do capital financeiro. Entre 1923 e 1926, surgem algumas diferenças que têm repercussões diretas na vida política. O predomínio das frações decisivas do capital financeiro e o fato de terem estas quebrado toda a resistência encontram sua correspondência no campo político, na unificação política da burguesia em bases as mais reacionárias. Nasce o totalitarismo. O fascismo não nasceu totalitário, mas tornou-se totalitário. Tornou-se totalitário quando as frações decisivas da burguesia alcançaram o grau máximo de unificação econômica e, portanto, política. Também o totalitarismo é um conceito que não vem da ideologia fascista. Se vocês observarem a primeira concepção das relações entre o cidadão e o Estado, encontrarão elementos mais de liberalismo anárquico, protesto contra o Estado que intervém nas coisas privadas e etc. O totalitarismo é, ao contrário, o reflexo das alterações ocorridas e do predomínio do capital financeiro. Deve-se aqui limitar-se apenas a apontar para estes aspectos políticos do problema. Quando se coloca o problema do totalitarismo, vocês devem ver os problemas que se colocavam no período precedente. A burguesia modifica a frente. O fascismo deve modificá-la também. Esta modificação assinala o início de discussões, de lutas, de alterações no interior do partido fascista. Ocorrem fortes discussões no campo do partido e dos sindicatos. No partido, a luta se desenvolve em torno do problema das funções do partido fascista e das relações entre partido e Estado. A concepção fascista, a concepção dos quadros fascistas intermediários, extremistas, é a de que o partido deve predominar sobre as organizações do Estado. É o partido que comanda. Esta é a concepção de Farinati, segundo a qual o secretário federal deve ser superior ao prefeito. Outra concepção é a dos nacionalistas Federzoni e Rocco. Segundo eles, à frente deve estar o Estado, depois o partido, que está subordinado àquele. Mussolini manobra com estas duas concepções. No período Matteotti, serve-se de Farinati. Quando se coloca o problema do totalitarismo, vai com Rocco e estabelece a fórmula definitiva. Tudo no Estado, nada contra o Estado. Este processo se encerra quando são tomadas as novas providências. O Partido Fascista torna-se um simples instrumento do Estado para a propaganda nacionalista, etc., para ligar ao Estado as camadas da pequena e da média burguesia, para influenciar os trabalhadores. Mais importante é o problema dos sindicatos. Como se põe ele? Infelizmente, podemos apenas dar uma indicação. Na questão dos sindicatos, a direção foi 100% alterada. Tomem as cifras dos inscritos nos sindicatos fascistas. Vejam que, no início, elas são uma soma negligenciável. O fascismo, na época, não organiza, mas desorganiza as massas. De 1920 a 1923, os sindicatos fascistas organizaram uma centena de mil operários, mas foram milhões os que se afastaram dos sindicatos de classe. O objetivo do fascismo, neste momento, era desorganizar os operários. Isto dura até o período Matteotti.
O fascismo procura organizar os operários, mas não tem êxito. Entretanto, quando se põe o problema do totalitarismo, quando o fascismo se encaminha para a organização totalitária do Estado, a fachada muda. O fascismo deve então organizar os operários em seus sindicatos. Não pode mais limitar-se a afastá-lo dos sindicatos de classe, mas deve organizá-los por conta própria. Como foi resolvido este problema? Também aqui existem muitas partes. A base da solução encontra-se na Lei de 1926, que instaura o monopólio sindical, destrói as comissões internas, etc. Com base neste monopólio sindical, tem início a suposta conquista das massas. É preciso notar que uma última modificação ainda aconteceu. O totalitarismo de 1926, 1927, 1928 não é aquele de 1931. Esta última modificação foi provocada pela modificação da situação econômica do país, pela crise da economia italiana. Quando começa esta crise? Ela começa em fins de 1929, começo de 1930. Mas sempre destacamos que os sinais precursores encontram-se já em 1927. São sinais aos quais corresponde um desenvolvimento das contradições econômicas provocadas pelo desenvolvimento do aparato produtivo, pela concentração industrial, etc. Por todo o desenvolvimento técnico, organizativo do capitalismo. A isto, num certo momento, corresponde uma incapacidade de venda. Em 1926, põe-se agudamente o problema da redução dos custos de produção. E por isso, a ofensiva contra os salários torna-se uma necessidade. O fascismo não abandona mais a via do totalitarismo. Ela se torna uma necessidade. A luta contra a classe operária desenvolve-se plenamente, continua até hoje. Quando a crise, em fins de 1929, assume formas mais agudas, o problema é outro. Não basta mais desorganizar as massas, é necessário algo diferente. A separação das massas do regime iria significar a limitação das bases de massa do fascismo. E este problema, no momento atual, torna-se extremamente agudo. Intervém, portanto, o segundo aspecto da política fascista, a política de massa. Esta é uma necessidade imposta à burguesia italiana pela situação econômica e pelas relações de classe, para que seja possível enfrentar as fraturas de suas bases de massa e contrapor-se ao desenvolvimento de movimentos contra o fascismo. A situação está, de 1930 até hoje, aparentemente estagnada, mas o problema é agudo. Esta agudeza reflete-se nas múltiplas deslocações, nas substituições de dirigentes, câmbio de la guardia, etc. Entre estas substituições, uma é decisiva, a liquidação de Rocco na metade de 1932. Ela significa uma modificação no caráter do totalitarismo fascista, assinala o início da assim chamada política popular. Neste momento, o fascismo faz um enorme esforço para trazer as massas para suas organizações, para mantê-las ligadas ao aparato da ditadura. Estes problemas da organização do partido fascista, dos jovens, dos sindicatos, põem-se sempre sob o ponto de vista totalitário, mas de um modo um pouquinho diverso. O que procurei demonstrar nas lições de hoje e de ontem é que não se deve considerar o fascismo como algo definitivamente caracterizado, que se deve considerá-lo em seu desenvolvimento, nunca fixo, nunca como um esquema, como um modelo, mas sim como consequência de uma série de relações econômicas e políticas reais, resultantes de fatores reais da situação econômica da luta das massas. É um erro pensar que o totalitarismo nos fecha o caminho da luta. É um erro pensar que o totalitarismo veda às massas o caminho da luta pelas conquistas democráticas. É um erro. É exatamente sobre este terreno que o fascismo tenta nos colocar. Ele tenta nos fazer crer que tudo está concluído, que se ingressou num novo período no qual nada mais resta fazer senão colocar-se em seu terreno. A menor concessão a este ponto de vista deve ser vigorosamente combatida. Todo o desenvolvimento da luta das massas reabre o problema da ditadura fascista.
Bastaria multiplicar os movimentos de massa que hoje se verificam para provocar novas modificações nesta ditadura. A cada impulso das massas, há uma tendência do fascismo em modificar a própria fachada. Já vimos isto. A concepção de fascismo que venho ilustrando deve estar na base de toda a nossa política. É apenas sobre a base de uma tal concepção que se pode determinar uma linha política justa. O totalitarismo não fecha ao partido o caminho da luta, mas abre caminhos novos. Erramos nós, que nem sempre conseguimos compreender rapidamente os novos caminhos que o fascismo nos abre para a luta. Este é um defeito de análise e de incapacidade política. Mas, na medida em que o partido consegue compreender isto, consegue colocar em discussão o problema da ditadura fascista.